a mensagem da cruz. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, boa noite aos nossos irmãos e amigos. Estamos iniciando mais um podcast da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, igreja esta liderada pelo pastor Valdemar Nascimento Oliveira. Quem vos cumprimenta com a paz, irmão Sinésio, que estou aqui junto com vocês. Também está conosco aqui esta noite o nosso querido irmão Delbande, que veio aqui para somar conosco e nos ensinar um pouco também da palavra de Deus. Estaremos estudando essa noite a nossa quarta lição da Escola Bíblica Dominical, que tem um tema bastante interessante, um tema bem curioso que fala sobre os ídolos do lar. Nosso querido irmão Delbande está aqui e estará fazendo a nossa leitura do texto áureo, Verdade e Prática, e também estaremos aqui explanando dentro da palavra de Deus essa lição maravilhosa. Irmão Delbande. A paz do Senhor, irmão Sinésio, a paz do Senhor a todos que nos ouvem. É uma oportunidade rica da gente poder comentar alguma coisa sobre a lição, né? E o textuário que ele pediu que eu lesse é: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 21. E a verdade prática diz assim: a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Exatamente. Temos aqui um tema, como nós já falamos, irmão Delbande, é bem curioso e interessante, né? Quando nós falamos sobre ídolos. Ídolos não é somente pedra, não é somente de madeira, não é somente barro, mas também é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração. Nós temos aqui alguns objetivos da nossa lição, que é apresentar o contexto, né? Sobre alguns assuntos que nós estaremos falando, irmão Delbande, que nós vamos falar um pouco sobre duas histórias distintas, né? Que é a história de Raquel, de Jacó, e também sobre um judeu, irmão Delbande, chamado Mica, né? Que ele tinha um santuário de ídolos na casa dele. E nós vamos ver um pouco do contraste, né? Do que a palavra de Deus, o embasamento da palavra de Deus, a qual nós devemos fazer segundo a vontade do Senhor. O texto, a introdução, nos começa a falar sobre isso. Irmão Delbande, se nós formos atentar, né, sobre a nossa lição, nós vamos ver essa lição focada totalmente no relacionamento familiar, mas também tem que verificar, não é somente dentro do âmbito da nossa casa. É muito amplo. Na igreja, é algo no trabalho, é algo bem amplo, não é verdade? Existe o ídolo assim, tipo coletivo, que todos buscam adorar, como existe o ídolo pessoal. Dentro de uma família, só aquela pessoa tem o seu ídolo, né? Ou no ídolo na comunidade toda, ou até a nação toda, né? É chamado ídolo mesmo, né? Tomando muitas vezes até mesmo lugar de Deus, né? No coração da pessoa. E o nosso texto, já na introdução da nossa lição bíblica, ela começa a dar um pouco, falando sobre um pouco dessas duas histórias que são totalmente distintas, são épocas diferentes, né? Que de início é o patriarcado ali de Jacó, a esposa de Jacó, e depois de alguns anos vai falar sobre também um judeu, que nós vemos pela palavra de Deus que ele tem costume totalmente diferente, e nós vamos ver que é um judeu que não está conforme os padrões da época, biblicamente falando, né? A nossa lição bíblica está dividida em 3 partes. A primeira parte fala sobre os ídolos encontrados na tenda de Raquel. O segundo fala sobre o santuário dos deuses na casa, exatamente do judeu Mica, né? E a terceira parte da nossa lição, irmão Delbande, fala sobre idolatria dentro dos lares. Assim, irmão Delbande, no seu ponto de visão, o que o senhor viu quando o senhor leu essa primeira parte, assim, de um modo mais panorâmico, sobre Raquel, e qual seria a intenção dela de ter furtado os ídolos do próprio pai? Há muitas formas de achar por que ela furtou, por que ela roubou, né? Os várias visões, né? Exatamente falando sobre isso. Tem, né? Muitas vertentes, muitas linhas de pensamento. O que ela roubou, na realidade, são os terafins, né?
é os terafins, é chamado ídolos terafins, que são ídolos familiares. Exatamente. Já era diferente do ídolo coletivo das nações. Que era adorado nas nações circunvizinhas. O terafim é diferente, ele é um ídolo adorado na casa, na família. E ele tinha assim, vários objetivos. Um dos objetivos dos terafins era quem detinha os terafins, tinha a posse do terafins, ficava com a herança da família. Seria um certificado de propriedade, mais ou menos isso. Da herança. Exatamente. Quando faltasse o pai de família, quem fosse o portador do terafim, ficava com a herança. Então, muitas linhas de pensamento caminham nessa tangente aí. Sim. Achando que Raquel, ela roubou para que no futuro, quando o pai dela morresse lá atrás, ela era a herdeira. Ela poderia ser herdeira da terra, das ovelhas da época. Assim, uma coisa que me chamou muita atenção, é como o senhor falou aí, os terafins, né, que no hebraico mesmo, a palavra terafim significa também imagem, né? Só que, como o senhor falou, era uma imagem mais voltada familiar. Exatamente, dentro da própria família. E assim me chamou muita atenção, porque eu estava vendo um pouco da história, da arqueologia, e no ano de 1925, na cidade de Nizá, foi encontrado aproximadamente 6 mil tabelas de argila, e nela também contava histórias exatamente do que o senhor está falando. Ou seja, a história falava sobre, na época, eles exatamente pegavam aqueles terafim, era passado do pai para o primogênito. Como nós conhecemos a história, o primogênito ficava com a herança, né? Então era passado do pai para o primogênito, era guardado dentro da casa, dentro de tipo um baú, né, que ficava ali guardado, e todos os dias eles iam lá, se ajoelhavam diante daqueles terafins. Só que a primeira coisa que eu observo no texto, e também conforme a arqueologia que foi falado da época de 1925, é que era exatamente isso aí, era um certificado de propriedades, né? E Raquel, a gente sabe a história de Raquel, né? O tanto que Jacó trabalhou por causa de Raquel, ela vendo também, se a gente for ver na história bíblica, ela vendo também quantas vezes o próprio pai dela enrolou Jacó, né, com salário, né? E qual seria o pensamento? 10 vezes ele mudou o salário de Jacó. 10 vezes, né? Será que isso aí só foi coincidência mesmo, né? De ter acontecido 10 vezes mudando ali o salário, quando Deus abençoava e começava a crescer o rebanho de Jacó, aí o pai de Raquel ia lá e mudava, ou melhor, de Labão. O Labão, né? O pai Labão mudava ali o salário de Jacó. De Jacó e também da sua família, né? É que o ídolo, ele é, acima de tudo, um egoísmo. Como é que chama? Egoísmo. É mais o egoísmo, né? Porque você quer para você. O egocentrismo é quando você quer que tudo gire em torno de você. Né? E o egoísmo é quando você quer tudo. Então, o ídolo, que tem no seu original o sentido de fantasma, o sentido de aparição estranha, depois que veio para imagens, né? E o ídolo, você vai ao ídolo pedindo alguma coisa para você. Essa é a função do ídolo. Você nunca vai pedir um ídolo para ele abençoar outra pessoa, quando nós fazemos com o nosso Deus. Você vai ao ídolo procurar alguma coisa para você. Adorar ele querendo que ele te dê alguma coisa. Então é bem egoísta mesmo. Porque Raquel, apesar dela saber que o Jacó já tinha sido abençoado, ele estava indo com muita coisa. Sim, é verdade. Porque os carneiros salpicados, tudo era dele. Só nascia dele. Né? Os listrados era dele. Então ela acompanhou que Deus estava abençoando. Mas mesmo assim, ela ainda queria algo a mais, né? Queria algo a mais. E a gente pode ver, irmão Debande, assim, até uma diferença muito grande nesse texto. Porque nessa primeira parte aqui, quando fala de Raquel, nós vemos que aquilo que ela estava fazendo não era nem tanto para adoração. Mas a própria lição ela fala mais que era exatamente por causa de propriedades, porque lá na frente, né, ela poderia pedir, né, propriedades, porque ela estaria com os serafins e, consequentemente... porque todas as pessoas que vão ir, ela ia estar na frente. Eles confiam que aquele ídolo é que vai lhe dar alguma coisa. Então, são devotos. A gente conhece pessoas devotas de imagem, de uma série de coisas.
E não sei se você já teve no seu passado isso, eu já tive no Sim. meu passado, muitas imagens na nossa casa, e a gente ia às imagens com aquela fé, pedindo, achando que a imagem realmente podia fazer alguma coisa para a gente. Hoje que a gente tem conhecimento, graças a Deus que Ele nos iluminou, e a gente sabe que não tem poder nenhum, né? A própria Bíblia relata. Mas a gente achava. Então eles iam ao Terafins, além de adorar, pedir algo para si mesmo, né? E o Terafim, no caso aqui, também tem o direito da herdade. Da herdade, né? Exatamente. E se a gente for atentar, irmão Delban, nós vamos ver aqui também a diferença de cultura que tinha até mesmo Jacó e Raquel. Porque Raquel, a cultura dele era totalmente a dela, né? Nasceu, cresceu numa cultura totalmente diferente. Já Jacó tinha Abraão, tinha Isaac, tinha o seu pai que ensinava os costumes e os mandamentos da lei de Deus. Já Raquel não tinha isso. Eu creio que Raquel ela veio aprender isso aí exatamente depois que conheceu a Jacó. Né? E provavelmente a gente, na sua casa, durante o dia, nas conversas deles ali, se conversava muito sobre isso, né? Exatamente. Sobre Abraão, sobre exatamente. a promessa de Isaac, de Abraão, de Deus a Abraão, Isaac, Jacó. Então eles tinham essa promessa. Eles é a história no diálogo do dia a dia, marido e mulher, né? Exatamente. Provavelmente eles tocavam nesse assunto. Mas o que me deixa assim perplexo é que ela roubou do pai dela, querendo então que o pai dela não progredisse mais, você entendeu? Porque Sim. não tinha mais os terafins para ele ir aos terafins, né? Exatamente. Na cabeça dela, eu sei que o terafim não ia fazer nada para o pai dela, mas na cabeça dela, ele ia deixar o pai dela pobre, talvez, porque ele trocou o salário de Jacó muitas vezes, então acho que ela queria dar... E, na verdade, a gente vê pela própria palavra de Deus que quando Jacó chegou lá, Deus abençoou de maneira rica a Labão. Exatamente, de maneira extraordinária. Por amor a Jacó. É tão tal que é por isso que Labão aumentou, né, enganou o próprio Jacó, né, de 7 anos, mais 7 anos, e foi enganando até com o próprio salário também, exatamente para que Jacó ficasse lá, não sabendo que não era terafins, não era aquelas imagens que estava abençoando eles ali, né? Mas sim, era o Deus de Israel que estava ali abençoando a vida de Jacó. Agora, interessante é que o Labão foi perceber que tinha sido roubado 3 dias depois. 3 dias depois, quando eles saíram, aí ele percebeu que tinha sido roubado. então é sinal que ele foi ao Terafim, né? Claro, ele viu que tinha alguma coisa importante ali para ele, né? Depois ele foi ao Terafim, né? Exatamente, porque como eu falei ainda agora para o senhor sobre as tábuas de argila, lá fala que quem tivesse com aquele terafim, ele poderia chegar lá para o pai, para a pessoa que é o dono da propriedade, e falar, não, essa propriedade é minha porque eu estou com eles aqui. Então ele poderia pedir isso aí, né? É como se fosse um testamento. Exatamente, né? Um testamento, né? certificado da propriedade. E eu vi alguma coisa a respeito que está no museu, tem no museu em Londres, tem no museu em Roma, tem vários museus, até hoje ainda tem esses terafins lá em tabletes de argila. Sim, de argila. Então, é assim algo grande que nós aprendemos dentro da palavra de Deus, ou seja, na lição, que nós sabemos que não é exatamente os terafins, mas era o próprio Deus que estava ali agindo de maneira graciosa na vida de Jacó e de Raquel. A parte 2, irmão Delband, ele fala sobre o santuário de deuses na casa de Mica. Agora, essa parte aqui me chamou a atenção demais, me chamou muita atenção, né? O texto aqui da nossa lição 2, ela fala, primeiro, ele era judeu. Não querendo cortar, podia voltar um pouquinho no Jacó ainda. Sim, pode. Porque o que me chamou muita atenção, que eu achei até curioso, é porque o Jacó não sabia que a Raquel tinha roubado os ídolos. Exatamente, ficou quando escondido ali. Quando o Labão foi atrás, o Labão e os irmãos da Raquel foram atrás para pegar o Jacó, quando ele estava acampado lá, né? E ele chegou, acampou também, do lado. Aí no outro dia cedinho ele bateu lá. Por que você roubou meus ídolos? Eu não roubei seus ídolos, não. Roubou sim, senhor, e não está. Então entra aqui, o Jacó falou, o Jacó falou para ele, quer ver, Gênesis 31 e 32.
eu acho muito interessante. Permita que eu leia? Sim, pode, vamos, a gente está aqui mesmo para nós aprendermos mesmo, né? Gênesis 31 e 32 diz assim: com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo e toma para ti, pois Jacó não sabia que Raquel tinha furtado. E o 33 diz, então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Leia e na tenda de ambas as servas e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo e assentaram sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Não achou. Então o Jacó falou, ó, que morra quem pode tiver matar. trazido esse, pode matar quem tiver trazido seus ídolos, porque não trouxemos. E eu não achei em lugar nenhum da Bíblia se ela falou para Raquel que ela tinha levado para Jacó. Ela não confessou. Ela sentou em cima dos ídolos, né? Sim. Pôs os ídolos no alforge, digamos, do cavalo, e sentou, do camelo, né? Do camelo. E sentou em cima, e ele falou, levanta daí, ela para a tenda, não achou na tenda. Aí veio no camelo, ela falou, eu não posso sair daqui. Ela usou um pretexto até bem baixo, né? Ela disse que estava naqueles dias da mulher, por isso não podia se levantar. Então o pai dela respeitou, né? Respeitou e foi embora e não achou os ídolos. Que coisa, não? Ela enganou até o próprio Jacó, Raquel. Exatamente. O que o ídolo não faz? Nós estudamos esses dias sobre a predileção de filhos, né? Sim. E o que a predileção por um ídolo não faz na família, né? Nós falamos sobre o propósito, predileção, ciúmes e agora o ídolo. O que eles fazem? O ídolo, a pessoa tem predileção pelo ídolo. Exatamente. Bem falado mesmo, irmão Debande. Já no nosso texto, mais para frente, falta poucos minutos aqui, nós já vamos falar sobre Mica, né? Na sua visão, qual seria o interesse ou qual seria o ambiente ali social onde Mica estava, e o que será que foi que levou, né, Mica a fazer o que ele fez? Porque ele era judeu, irmão Debande. E a senhora sabe que o judeu não adorava outros deuses. Só que os deuses aqui, no caso que nós estamos estudando hoje, ou seja, os ídolos, os ídolos que nós estamos estudando hoje, não é falando de quem não conhece a Deus. Sim. É o ídolo daqueles que conhecem a Deus, exatamente. Dentro da família. Porque o Labão também reconhecia que Deus era o Senhor, Jeová. A Raquel também era esposa de Jacó. De Jacó, que também conhecia Deus, então, né? É um ídolo dentro das famílias. Dentro da família cristã. No caso, na época... Raquel e Mica também, né? E Mica, tudo família. Hoje, nós transportando para os nossos dias, seria o ídolo dentro da família cristã, né? Família cristã. Então o Mica, a mãe dele, falou para ele que estava guardando aquele dinheiro para ele mesmo. Sim. Esse dinheiro era para ela ele. Ela tinha mesmo. 1.100 ciclos de prata, parece, 1.100 ciclos de prata. E ela foi procurar também, não achou. Você está vendo que está ligado tudo com roubo? Sim. O ídolo está ligado com roubo. A Raquel roubou lá e o Mica também roubou a mãe dele, né? Roubou a mãe dele. Roubou a mãe dele. E ele roubou, escondeu o dinheiro, a velha veio para procurar o dinheiro. Cadê o dinheiro? Meus 1.100 ciclos, né? Aí ele... Não, foi eu que roubei. Foi eu que roubei. Na verdade, a mãe dele amaldiçoou quem tinha roubado. Exatamente. Quem tivesse né? roubado. E ele, com medo da maldição, chegou lá para a mãe dele e falou, não, foi eu que fiz isso. Devolveu, e ela pegou uma parte daquela prata lá do ciclo, 200 né? ciclos, pegou 200 E o que ela fez? Ela fez também um ídolo dentro da casa. E vou fazer um ídolo para você. Ela fez um ídolo e deu para ele. Para ele. Que seria, aqui não diz, mas seria um terafim também. Exatamente, é um terafim. Porque é o ídolo familiar. Então ela fez um ídolo e falou, meu filho, esse dinheiro aqui já era para você mesmo, que eu estava guardando. Mas já que você tem esse ato bonito de devolver, eu vou fazer um ídolo para você. O curioso é isso, a pessoa quer algo para adorar, para ter como seu, sendo que o nosso Deus, ele é abstrato, né? E é todos, não é só meu, né? Só meu é de... Não, então, exatamente. Não é todos. Ele não é coisa só minha, ele é para todos. Por isso ele é onipresente, onipotente e onisciente, não é verdade? Assim, na história aqui de Mica,
irmão Debonde, o que me chamou mais atenção aqui, já começa pelo nome dele. Né? A simbologia do nome é quem é como o Senhor nosso Deus. Né? Então, vamos dizer assim, o significado do nome já é maravilhoso. Só que ele, sendo judeu, não tinha tal prática. Ele não isso aí, né? isso que eu fiquei pensando nisso aí. Falei, não, o judeu, ele não tinha aquela prática. Né? E ele era da tribo de Efraim, né? E nós podemos observar o quê? Que depois que Josué separou todas as tribos, né? Ele ficou na tribo dos Eframitas, e a gente pode atentar o quê? Que a geração dele já não conhecia tanto a Deus como os primeiros. E o que acontece? A gente pode ver aqui uma falta de sabedoria, de conhecimento muito grande na vida dele por causa disso aqui, de não estar fazendo o que o judeu deveria fazer, que era ler os mandamentos, a Torá. Ele não tinha isso. Né? Ele era da tribo dos Efraim, que morava mais nas montanhas. Sim, né? das morava montanhas. Mais nas montanhas. E o ídolo é o primeiro mandamento, né? O primeiro mandamento é esse: amar a Deus sobre todas as coisas, não colocará diante de vós imagem de escultura, ídolos, não fará para vós isso, lá em Êxodo 20, né? O primeiro mandamento que Deus ele já falava ali. Isso me chamou a atenção demais, meu Deus, porque primeiro o judeu, ele não tinha esse costume de fazer isso, não tinha esse costume. E ele começa a fazer um terafim, um ídolo dentro da casa dele, né? Ele, a mãe dele, uma coisa que não era um costume do judeu fazer. Isso aí me chamou a atenção, por quê? Porque o lugar de adoração da época, na verdade, o local de fazer o sacrifício de adoração era em Siló. Né? Em Siló tinha um profeta de Deus que trazia a palavra de Deus para todos aqueles que estavam ali. E a gente via que ele não estava indo para Siló para ouvir a palavra, mas ele ficou em casa, e além de ficar em casa, ainda fez o que Deus não se agradava, que era exatamente colocar ídolos, porque Deus não dá a glória dele para ninguém. E, como eu disse, se você me permite, quando Deus deu os 10 mandamentos, o decálogo, em Êxodo 20, ele diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Ali houve... É tão tal que o texto que o senhor leu aí, ele é muito voltado também, por exemplo, da lição passada, né? Um Deus zeloso, um Deus que tem ciúmes, por quê? Porque a sua santidade, a sua glória só pertence a Ele. E Ele não divide isso com ninguém. Né? Então, o que acontece? Isso me chamou a atenção. Mica, ele colocou dentro ou seja, da vida dele ali, um sincretismo religioso. Né? Ou seja, colocou uma cultura, outra cultura que não tinha nada a ver com o povo judeu, né? Exatamente, que era a adoração a esses ídolos, porque o judeu não fazia isso, e ele fez isso, começou a se curvar. Eu não sei se ele sacrificava, né? Mas tudo indicando tem esses ídolos, porque o ídolo é muito ligado à prostituição, muito ligado à prostituição. A pessoa fazia os ídolos e se prostituía diante dos ídolos. Então isso era muito comum na época. Sim, na época, era né? muito usado isso. Era um culto voltado a isso, né? E o povo de Deus via os outros povos e às vezes fazia isso. Porque na época do Mica foi no tempo dos juízes, né? Sim. Ainda não tinha reis, não tinha E sacerdote. cada um fazia segundo o que lhe dava na cabeça. A sua própria vontade, né? O que dava ali, né? Eles iam para Siló exatamente para tentar aprender um pouco mais sobre os mandamentos de Deus, sobre a palavra de Deus, só que a gente vê o que aqui, que ele não faz isso. É igual acontece hoje. Depois eu sei que vai caminhar logo para o terceiro tópico, né? Questão de tempo também, você vai caminhar logo para lá. Hoje os cristãos, que não era para fazer isso, e traz as coisas do mundo para dentro da sua casa, da sua família, né? Sim. Da sua comunidade, da sua congregação. Eles traz muita coisa que não era para trazer, como o Mica, que era judeu, e trouxe coisas de fora. E a gente pode também atentar, irmão Debande, que
existe uma hierarquia, ou seja, tem um chamado para cada um. A Bíblia, o que a palavra de Deus fala aqui? Uns tem chamado para pastores, né? Outro tem profetas e assim por diante. Ele não tinha esse chamado de um levita. Quem poderia sacrificar naquela época? Levita. E você pode atentar que chegou um levita lá. Ele já tinha, o Mica tinha feito já um sacerdote. Uma estola sacerdotal, uma estola sacerdotal para o filho dele, né? O filho dele. Aí o levita que estava procurando lá também, acho que meio desorientado também esse levita, viu? Andando lá sem ter onde parar e tal, passou lá e falou, não, vem você que eu vou fazer de você sacerdote. Agora ele ficou com 2 sacerdotes dentro de casa. Um da linhagem judaica, né? De um levita, né? Sacerdote, e um outro sacerdote de ídolo. E o texto fala, irmão Delbande, que ele era Levi de Belém, da tribo de Judá. Eu ficava me perguntando, mas como um levita tem que ser levita, né? Da tribo de Judá. Só que eu estava pesquisando, o levita, eles davam uma parte da terra, uma pequena parte, exatamente só para cultivar. É que eles não tinham porção. Exatamente, não tinha porção. Então, o que acontecia? Foi lançado a sorte ali e de cada tribo ele tinha um pedaço pequeno só para plantação, só isso. Então os levitas iam lá, plantava, depois voltava para adoração exatamente em Siló, né? É porque muita gente hoje acha que levita é só quem toca ou canta. Não, levita é todos que trabalham na casa do Senhor, né? Exatamente. Na casa do Senhor. Exatamente. E ele não era levita para sacrificar. E o pior é que quando ele pensa em fazer esse tipo de coisa, aparece um levita ali, passando ali. E o que me chama mais atenção, né, nesse texto aqui desse levita, irmão Delbande, é porque depois a história fala o quê? A palavra de Deus fala que alguns da tribo de Dan passam por lá, né, vê que ali tem uma estola sacerdotal, vê que ali também tem um levita. Ele faz 3 perguntas, que essas 3 perguntas eu fiquei pensando nela. Ele fala assim, os da tribo de Dan chega para ele e fala assim, rapaz, quem te trouxe para cá? Aí ele volta a pergunta, o que você está fazendo nesse lugar? E depois, por que você está aqui? Ele não era para estar ali, irmão Delbande, ele era para estar em Siló, aprendendo a sacrificar para Deus, aprendendo a adorar a Deus, e ele está num lugar totalmente divergente do que ele devia fazer. Transporta para os nossos dias, tem gente que em vez de estar na igreja exatamente, meu pensamento foi esse. Está na casa de não sei quem, está indo atrás de profeta, está indo atrás de não precisa, a maior revelação é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Eu pensei exatamente isso aí, falei, rapaz, ele está num local que não era para ele estar. O que ele está fazendo lá nas montanhas de Efraim, um local que tem nada a ver com ele, né? E se a gente vê na história depois, passa lá mais pessoas de Dan, leva a estola sacerdotal, leva ele também e o Mica fica sem nada. Acaba sem nada, né? Acaba sem nada. Isso, tudo é porque a pessoa quer algo para ele, né? Ele já tinha o ídolo que a mãe dele tinha feito e agora queria mais um sacerdote na casa dele ali, né? Agora 2 sacerdotes, um de ídolo e um de Deus. E um de Deus, e não pode, né? Ou é um ou é outro. Ninguém, né? agrada a 2 senhores. Exatamente. Foi Jesus que disse, né? Ninguém agrada a 2 senhores, somente outro vai entristecer um, vai alegrar o outro. E melhor será alegrar a Deus, né? Graças a Deus. O terceiro tópico fala sobre a idolatria dentro dos lares, né? Então, em ambas as histórias, irmão Delbande fala sobre isso. Fala sobre esses terafins, fala sobre essa falta de conhecimento deles fazerem o que não agrada a Deus. E diante disso aqui, né, os ídolos domésticos que estavam ali, o texto fala sobre identificando os ídolos modernos. Para o Senhor hoje, o que tem adentrado tanto como esse ídolo tem entrado dentro, não somente na casa, mas também igreja, mas também em vários locais? Irmão Sinésio, é assustador. Porque o ídolo, ele não é só material, existe o ídolo imaterial. O imaterial é aquele que não é concreto, não é tocável, não é palpável, né? Existem ídolos até de ideais. Sim.
Você coloca um ideal seu acima da Bíblia às vezes. Você coloca um ideal acima de uma adoração a Deus. Mas tem os ídolos mesmo que... Porque quando se fala de ídolo, na cabeça vem imagem. Uma imagem de escultura. Falou em ídolo, na cabeça de todo mundo vem isso. Mas como nós já dissemos no primeiro tópico, que ídolo não é apenas isso, é qualquer coisa que você põe... Que tome o lugar de Deus, né? É qualquer coisa. Qualquer coisa. Pode ser um objeto, pode ser um pensamento, pode ser uma pessoa, pode ser um cantor, pode ser um pregador. Tem gente que põe até o pastor acima de Deus, né? Então precisa ter um certo cuidado com isso. Eu não sei se eu sou talvez um pouco radical ou um pouco leigo, mas tem gente que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91. E acha que a Bíblia aberta no Salmo 91 vai espantar maus olhares, vai trazer bons fluidos para aquele ambiente. Pura leiguice. A Bíblia, ela tem o seu valor, ela é uma Bíblia, é o maior best-seller já existido, é a boca de Deus falando conosco, mas é para você lê-la e vivê-la, você entendeu? Praticar mesmo, né? Praticar. Ela aberta no Salmo 91, e às vezes você fica até em bancos, né? Tem bancos que tem a Bíblia aberta. Exatamente. No Salmo 91. Então precisa ter muito cuidado com isso. É aquilo que parece, mas não é. Parece que está certo, mas no fundo não está. Então hoje tem muito isso, esses ídolos dentro dos lares. A internet, ela em si não tem mal nenhum. Em si, ela é inanimada, ela não tem mal nenhum. Tem pessoa que usa a internet, a internet está usando muitas pessoas, né? Isso é verdade. É igual verdade. Tem gente que, em vez de deixar o Espírito Santo usar, quer usar o Espírito Santo, né? E a internet, se você usar ela para bem, tudo na vida é assim. Se você usa para o bem, você vai ter bons resultados. Se você usa para o mal, vai ter maus resultados, inclusive a língua, né? Então, hoje, eu acho que um dos ídolos muito grande, a internet está inclusa. Isso é verdade. E dentro disso, nós temos que pedir a Deus, né, que ilumine nosso intelecto, porque precisamos ser o sal, né? Temos que dar sabor, temos que preservar, né? Conforme já o último texto fala, precisamos reagir contra os inimigos, ou seja, esses ídolos que têm entrado dentro das nossas famílias, né? Assim, para o senhor, a conclusão final sobre como nós podemos lutar contra esse mal que tem entrado dentro da nossa casa. Como dizia Mateusiense, irmãs Flavinha, a oração é a chave. Então, a maioria dos crentes hoje, irmão Sinésio, paz, meu Senhor, não ora mais, ora muito pouco. Lê a Bíblia muito pouco, porque tem muitos aplicativos, tem Bíblia no celular, tem muito versículo bíblico rodando, então a pessoa tira pouco tempo para a oração e para meditar na palavra de Deus, se tira muito pouco tempo. Então, eu acho que o grande antídoto contra os ídolos modernos seria a Bíblia diz lá que Mica tinha um altar na casa dele, fez um altar na casa dele para os ídolos, né? E nós devemos ter o nosso altar de oração na nossa casa. O seu período de oração, separado para Deus, para estar com Deus, é o antídoto. Porque a internet e todas essas coisas são muito atrativos, até muito atrativos. Exato. Tem gente que chega da igreja com a Bíblia debaixo do braço ainda e já liga a televisão, já vai ver, já joga a Bíblia para lá, come na frente da televisão. Aquele momento sagrado de você almoçar, orar, agradecendo a Deus, né? em família, jantar, não, vai comendo com o prato na mão e não se atém nem na comida que está ali e está assistindo algo, tirando aquele tempo, né? Então eu acho que um dos grandes males é esse aí. Na verdade, assim, a conclusão, o texto fala o quê? Precisamos investir mais em quê? Na nossa família. Criando o quê? Barreiras espirituais. Essas barreiras, através da oração, através da palavra de Deus, ensinamento da palavra de Deus, eu tenho certeza que Deus irá abençoar as nossas vidas para que esse altar ele não venha crescer, na verdade não venha nem pairar sobre a nossa família, né? A Bíblia diz que quem construísse uma casa e não colocasse o parapeito,
na casa, lá em cima, uma casa de 2 andares, e não colocasse parapeito, e alguém caísse daquela casa lá embaixo por não ter parapeito, o dono da casa era culpado do sangue daquele que caiu e morreu. Isso trazendo para a nossa família a barreira, como o escritor aqui diz, o comentarista, ele diz, você tem que criar essas barreiras para que não passe para lá. Então, para que isso não entre para cá, para dentro da sua casa. E essa barreira, ela é uma barreira invisível. Não tem como você fazer uma barreira física, mas tem como você fazer uma barreira invisível, né? Que não entre esses males. Como diz o Salmo, não colocarei coisas más diante dos meus olhos, né? Então, você tem que fazer essa barreira invisível. Eu acho que a oração, continua batendo na tecla, é a chave para você fazer essa barreira. Amém. É assim mesmo, né? Graças a Deus, quem nos dá a vitória é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Está aqui nosso irmão Delbande, que esteve conosco. Palavra final, irmão Delbande. Cuidado com os ídolos imaginários, os ídolos invisíveis. Imaginário não, que você vai ter um ídolo, você já está pensando nele. O ídolo é invisível, porque são ideais. Hoje tem muito culto ao corpo, e a pessoa cultua o corpo, ou outros cultuam. Vou entrar num campo que talvez até muitos ouvintes nós possam discordar, mas é uma verdade. Tem gente que sabe orar só se for no monte. Aí, não, eu tenho que orar no monte, porque lá no monte eu vou ser atendido. Se orar aqui, não. A Bíblia ensina, você quando orar, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti, e teu pai que estiver orando em oculto te abençoará publicamente. Mas tem gente que não, que acha, o monte se torna um ídolo. Não que você não possa orar no monte, mas se você só souber orar no monte, o monte está se tornando um ídolo. Deus só fala com você se você estiver lá. Então, isso se torna um ídolo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas que parece que é, mas não é. Amém. Deus possa abençoar o irmão Delbande, em nome de Cristo Jesus, por ter participado conosco. Deus abençoe os nossos irmãos que estão nos assistindo. Não esquecendo, participe da escola bíblica e Deus irá abençoar a nossa vida. Amém? Amém. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos sempre às horas, sempre ao dispor. Sempre que nós pudermos estar juntos, isso faz muito bem. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe. Amém. Amém. Levarei